É comum, diante de nós, na nossa vivência, nós presenciarmos cristãos, né, totalmente pacifistas, massificados, né, como se fossem hippies, porque o Concílio Vaticano II colocou na mente da grande massa dos católicos que é só paz e amor, né? Só paz e amor, otimismo, o agionamento, né? E aí, até chegar a Bergoglio dizer que a igreja é contra a pena de morte porque nós estamos mais evoluídos do que o povo ou do que o povo na idade feudal, né? Então, quer dizer, nós estamos num momento onde o bandido é uma vítima social, onde o bandido é subestimado, né? Ele que é a vítima, o drogado, os bandidos e prostitutas, né? São vítimas, né? E assim sucessivamente, o feminismo também vai nessa vibe, né? Então, mas vamos ver se isso sempre foi assim. Se antes do Concílio Vaticano II a igreja era hippie, era esse movimento pacifista de paz e amor que os católicos já carregam dentro de si, né, no seu subconsciente, né? Estão todos automatizados, estão todos formatados nessas teorias modernas, liberais. Mas, se a gente for ver, a igreja, antes de 1960, não apoiava essas coisas. E sim, é doutrina social da igreja, assim como é a lei natural. A lei natural se impõe, né? A lei natural, aonde a igreja se baseia. E pena de morte sempre fez parte da igreja, a pena de morte, né? A lei no, nos sacrossantos concílios sempre existiu, se referindo a esse tema da pena de morte, né? Aos salteadores, aos hereges, aos tumultuadores, perturbadores no caos social de um Estado católico, né? E em todo o Estado católico se executou, teve a lei do Gládio, quando a gente estuda e que a gente vê esse nome braço secular, foi entregue ao braço secular, ao executor, isto é, ao rei católico daquelas eras, né? Aos reis católicos, por exemplo, Fernão e Isabel, a católica de Aragão, do Reino de Castela, né? E o Vaticano, quando era independente, dominava os cristãos, que tinha seus estados pontifícios, tinha seu verdugo, tinha seu executor das leis, e tinha aquele homem que executava, né, a lei penal da pena de morte, né? E, e tortura até hoje existe, até mesmo num país liberal como o da gente, né? E, e sempre vai existir, né? Seja até, e principalmente hoje, na lei do crime, né? A gente vê muita tortura, que é cruel, né? E nos países islâmicos, né? Entendeu? Que totalmente não faz parte da igreja, nada disso, né? Então vamos se referir à igreja. A igreja, no Estado católico, nos Estados católicos de outrora, e se vier, dificilmente eu creio, mas nada é impossível, né?
um Estado católico, como a Polônia é hoje em dia, vai ter sim as penas de morte, né? Prisão perpétua, porque presos, como nós vemos, né? Nessa, nesse mundo carcerário de centenas de milhares de presos, vagabundos, os presos é só prejuízos para os pobres, né? Prejuízo para aqueles que recebem salário mínimo, né? Porque é a grande maioria do povo, né? Então, os presos são um peso para a sociedade. Então, era a melhor pena de morte para eles, né? E não que eles ficassem presos porque é um gasto muito grande para a sociedade, né? Então, veja que os Estados Unidos executa com cadeira elétrica, né? E é uma coisa louvável, né? É uma coisa bem feita. Aqui nós somos totalmente contra, não sou a favor dos excessos, né? Guardando os excessos, quer dizer, não sou a favor dos excessos, como aquele policial ultimamente em São Paulo jogou um motoboy de uma ponte. Eu não sou favorável a essas coisas, entendeu? Mas é doutrina social de Cristo, é doutrina social da igreja, a pena de morte, né? Porque a ordem, o Estado só mantém a ordem se for assim, né? Porque o Estado e a igreja é uma coisa, é uma união perfeita, como disse aquele grande Papa Leão XIII, né? O Papa Leão XIII falou disso muito bem, Pio XI, até Pio XII, né? Falou disso muito bem. O Estado e a Igreja é um casamento perfeitíssimo. É um casamento perfeitíssimo que a gente vê na história, né? O Estado e a Igreja é como um casamento de esposa e esposo, né? Eles se contemplam, eles se ajustam, eles se casam muito bem e dá muita prosperidade num Estado assim. Por último, a gente viu, né, o caso de Salazar em Portugal e Francisco Franco, um verdadeiro cruzado contra os ateus comunistas, né, que venceu, graças a Deus, na Espanha, né, e lá foi implantado a terceira via, né, e aí passou um bom tempo desse casamento do Estado com a Igreja. Então, é mais ou menos isso, pessoal. A pena de morte deve haver sim. Nós vemos hoje o nosso país sem autoridade, o Estado entregou, né? Entregou tudo, né? De bandeja aí para o poder paralelo, né? Entendeu? Para o narco-estado. E o Brasil está assim, né? A Deus dará. Então, é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.